Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bulbarelli. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos e esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes de iniciar nosso bate-papo, você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o Leonardo Gonçalves. Leonardo é um dos grandes ícones, né, da música cristã brasileira contemporânea. Tem a virtude, né, cara, de ser da melhor região desse nosso país, que é do Nordeste. Leonardo é de Pernambuco. E também é um compositor, produtor musical, arranjador, enfim, dispensa apresentações. A gente tem o privilégio de receber aqui. Agradeço pela disponibilidade. A gente se sente honrado em poder bater esse papo com você, camarada. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, Walter, né? A gente se falou pelo Instagram, ele que me convidou. Obrigado, Felipe, obrigado, Pamela, e que prazer. Eu que tardiamente, eu sou velho, né, gente? Eu nasci na década de 70 ainda, então eu descobri o podcast razoavelmente recentemente. Virei, assim, a chave mesmo para escutar podcast esse ano, só na pandemia. E eu acho muito bacana. Eu tô gostando muito de ouvir, né, de acompanhar. E fiquei muito feliz com o convite, Felipe, né? A gente já se conhecia, né, de um projeto que você tinha antes, uma divulgação que fui fazer em BH. Eu acho que foi em 2014, né? Logo que lançou o DVD. Enfim, um prazer estar aqui com vocês. Bora bater papo, né? Prazer é nosso, Léo. A gente sempre tem o costume de fazer a pergunta inicial para todos os convidados sobre a trajetória deles. E aí eu gostaria de perguntar, quem que é o Leonardo Gonçalves? Como você se define? Como começou a sua trajetória musical? A gente fez uma pesquisa aqui sobre a sua biografia, né? A gente viu que você já morou na Alemanha, na Inglaterra. Você é um cara viajado. Então conta um pouquinho para nós. Quem que é esse Leonardo Gonçalves da música que todo mundo conhece? Então, a Bíblia tem a mania de quando vai falar sobre a pessoa, ela sempre faz a genealogia antes, porque você contextualiza. Então, na minha família, tem 3 profissões que são importantes, né? A gente tem professores, a gente tem pastores e a gente tem músicos. Então, eu venho de uma família de ambos os lados, de professores, pastores e ou músicos, ou uma combinação dessas duas coisas, né? No ano que eu nasci, o meu pai, Francisco Gonçalves, era o barítono do Quarteto Arautos do Rei, ou seja, por parte de pai tem uma veia familiar muito forte, por parte da mãe, que é a família que é nordestina, que é pernambucana, a minha mãe é irmã do pastor e maestro Williams Costa Júnior, que é produtor musical há mais de 5 décadas, produziu inclusive o disco Sem Ovelhas do Zé de Paulo. Quem assina a produção desse disco foi meu tio, irmão da minha mãe. O Vento Livre foi meu tio que produziu. Os discos do Prisma dos anos 80, aqueles que mais fizeram sucesso, o disco do Arautos do Rei, que mais fez sucesso na década até os 50 anos, né, que aí foi um projeto Enfim, ele também é meu tio por parte de mãe, ou seja, músico por parte de mãe e pai, mas minha avó foi a primeira mulher no Brasil, dentro da minha denominação, a assumir um cargo executivo. Ela foi diretora interna, né, de um dos nossos internatos, colégios. Ela escreveu 2 livros, ela teve programa de TV, enfim, família bastante ativa no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a essa coisa. A minha avó, né, no caso professora, voltada para o ensino, né, ensino de línguas. Ainda a minha mãe é formada em letras, como eu também sou formado em letras. E aí, só que, né, a minha biografia passa por isso. Meu pai e minha mãe se divorciaram quando eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e 3 meses. E aí, na época, imagina, né, para uma família tradicional, cristã, evangélica, né, o divórcio só se tornou legal no Brasil em 77, isso foi em 81, então foi um problema isso, né? Minha mãe acabou indo estudar fora,
ela fez um mestrado, 2 semestres na Inglaterra, 2 semestres nos Estados Unidos, e levou os 3 filhos junto. Eu sou o caçula, no caso, né? Fomos os 3 para a Inglaterra, os 3 para os Estados Unidos. Depois de, ainda ficamos aqui no Brasil um pouco mais de um ano, depois do divórcio, propriamente dito. E lá, no finalzinho do mestrado dela, conheci meu padrasto, que estava fazendo doutorado lá, acho que terminando o segundo mestrado, ele já estava no doutorado lá. E ele é alemão, então a gente foi, todo mundo, ela casou-se com ele na Alemanha em 1985, e eu morei na Alemanha de 85 até o final de 94, de junho de 85 até o final de 94, que foi quando eu retornei ao Brasil, e é ali que começa a minha história na área da música. Eu só comecei a cantar mesmo. Tem algumas lendas, né, que eu estudei canto fora. Não, na verdade, eu só comecei a cantar dentro já do contexto de música cristã. Eu estudava instrumento antes, mas não sou um bom instrumentista, me descobri, né, me encontrei na música mesmo, cantando, e tenho feito isso desde então. A minha história, a minha biografia como cantor, ela não tem grandes coisas, as coisas foram acontecendo muito vagarosamente. Comecei cantando no coral da minha igreja, depois de uns 2 anos ganhei um solo, e aí a gente gravou esse disco, isso teve uma certa repercussão no sudeste aqui do Brasil, dentro da minha denominação, veio o convite para gravar meu primeiro disco, eu gravei, lancei, assim, da primeira vez que eu cantei na igreja até eu lançar meu disco foram 7 anos, demorei 5 anos para lançar o segundo disco, aí encerrou-se o meu ciclo com aquela gravadora, que era a gravadora da minha denominação, que é a Igreja Adventista Sétimo Dia. Assinei contrato com a Sony em 2010, lancei o DVD em 2014, que é o projeto que a maioria das pessoas me conhece, né? 80% das pessoas que hoje me seguem nas redes sociais só me conheceram depois do DVD. Agora, recentemente, lancei um CD em hebraico em 2010, né? Já pela Sony Music, e acabei de lançar o meu 6º álbum, intitulado Sentido. Sou formado em letras, português, estou fazendo mestrado em teoria literária na minha alma mater. Eu fiz graduação na Unicamp, estou terminando. Na verdade, era para já ter qualificado, estou um pouco atrasado com o meu prazo para terminar o meu primeiro capítulo para qualificar e defender ainda meu mestrado até maio. Maio eu tenho que defender, eu tenho que terminar, senão eu perco meu mestrado. Enfim, isso também já é um indício de que eu sou um pouco enrolado, eu sou procrastinador. E acho que tá aí uma razoável introdução, tanto biográfica quanto de algumas características minhas. Ô, Léo, mas só fazer uma vírgula aqui. No Brasil de 2020, as pessoas iam perguntar se alguém da sua família trabalhava, porque cantor, professor e pastor para 2020 não trabalha, não. É, então, um professor em 2020 é quem mais trabalhou. Cuidado! Olha, eu como professora aí também posso deixar o meu parecer sobre isso, porque realmente a nossa vida está sendo sugada nesse ano de 2020, e eu tenho aqui minha solidariedade por você, Léo, porque eu também estou no mestrado, sou procrastinadora, estou super atrasada, então relaxa que você não está sozinho nessa. Mas eu queria te perguntar, assim, você tem essa carreira já consolidada, né? Que parte desse sentido da sua família. Eu sou uma das pessoas que te conhece desde antes desse DVD, sou muito fã, inclusive. Tava até falando com o Gibran, vou ter que me controlar muito para não ser tiete nesse podcast. Mas, enfim, como que você avalia o cenário brasileiro mesmo, assim, fonográfico? É difícil de viver de arte aqui no Brasil? E aí eu queria que você falasse um pouco de como foi assim, essa sua identidade musical, como é que você se achou no seu caminho, assim, no seu estilo. Cara, são 2 perguntas, né? Vou começar pela segunda, tá? Como eu me encontrei, na verdade eu continuo me encontrando, ninguém se encontra plenamente, né? Até faço um paralelo aqui com a vida do cristão, né? É a caminhada que é interessante, justamente esse caminhar, né? A gente não chega nunca. A gente chega quando a gente morre ou quando a gente para. É uma jornada, é uma caminhada. Eu tenho sempre os meus próximos projetos mais ou menos planejados. Eu tenho sempre em mente para onde que eu quero ir. Vou dar um exemplo besta. Nos meus 3 discos, né, de carreira, por assim dizer, em português, antes do DVD, eu sempre equilibrei bastante, tenho muitos lados musicais, né? Eu gosto de muitas músicas diferentes, de culturas diferentes, de linguagens diferentes. Principalmente nos meus primeiros 2 álbuns, eu experimentei muito. E ali também vi que nem tudo que eu experimento, nem tudo que eu gosto dá certo pra mim. Nem tudo que eu gosto de ouvir, eu sou bom cantando, por exemplo, né? Inclusive música brasileira, né? Música brasileira que eu gosto muito, que eu consumo muito na minha vida pessoal, mas talvez por não ter crescido aqui, por ter realmente passado 13 anos nos meus anos de formação fora do Brasil, eu acho que tem muita gente melhor fazendo música brasileira do que eu nas minhas algumas tentativas que eu tive
em me aventurar nesse sentido. Então, mas eu sempre equilibrei muito esse meu lado mais orquestral e o meu lado um pouco mais banda, porque eu gosto intensamente das duas coisas e de maneira igual. Aí, como no DVD eu fiz um projeto só de banda e não tive orquestra, foi uma escolha consciente que eu fiz, né, fazer um DVD realmente só com 4 músicos em cima do palco. Aí, nesse novo projeto Sentido, eu fiz um projeto inteiro só orquestra, meio que para equilibrar, né? Tirando férias, entre aspas, daquilo que eu vinha fazendo, o que eu fiz por 5 anos praticamente, né? Que é me apresentar com banda, que é uma coisa que eu amo, né? Eu amo meus músicos, eu amo as pessoas que tocam comigo, eu amo aquele repertório, mas às vezes no planejamento enquanto artista você tem essa liberdade, pelo menos eu me dou essa liberdade, não sei nem se eu tenho essa liberdade, mas eu me dou essa liberdade. E quando eu falo que eu não sei se eu tenho essa liberdade, eu só comentando uma coisa que é engraçada, né, porque a gente vive um momento da indústria, e aí eu já vou começar a responder a sua primeira pergunta, que é muito, muito diferente de tudo que se viveu até agora, né? Que é o momento do streaming, né? Antigamente, quando você terminava um disco e lançava o disco, meio que seu trabalho tinha terminado. Hoje em dia, você precisa, através das redes sociais, e encontrar maneiras para fazer com que as pessoas ouçam sua música todos os dias. E aí, o que fazer, né? Quando você lança um disco, né, como esse que eu lancei, Sentido, que é um disco com uma temática densa, com harmonias densas, com músicas, com letras muito densas. Quando eu faço uma brincadeira, porque eu sou uma pessoa, enquanto artista, eu gosto de analisar os números e acompanhar os números. Então, uma coisa que é engraçada, 1 mês antes de eu lançar esse novo álbum, eu tinha mais ouvintes mensais no Spotify do que 1 mês depois do lançamento desse álbum. Isso é muito engraçado, porque é um recado claro que o mercado tá me dando, entendeu? Ainda assim, eu não me arrependo. Eu tô muito feliz com esse álbum, vou continuar trabalhando esse álbum, vou lutar para esse álbum ser viável, né, para viabilizá-lo, né? Porque assim, esse disco realmente não é o disco que a pessoa vai apertar play e ficar no repeat, que é esse tipo de música que vai trazer números melhores, vai render mais. Eu mesmo, quando ouço esse disco, se eu ouço ele na íntegra, eu termino o disco cansado. Eu preciso de silêncio depois, entendeu? Então isso é péssimo do ponto de vista de mercado, é péssimo. Agora, a sua pergunta, né? É fácil viver da arte no Brasil? Evidentemente, a resposta é não. Mas eu quero ampliar essa pergunta. Em algum momento da história, quando a gente fala de história da arte, eu estou falando aqui pelo menos de 2000 anos, na história da arte do mundo ocidental, 1500 anos aí. Em algum momento foi fácil viver da arte? Né? Eu acho que não. E aí eu vou mais longe. É bom para a arte, necessariamente, que seja fácil viver da arte? Porque, assim, a gente viveu um período, e eu fiz uma live no começo da semana, em que eu justamente questionei isso. Tivemos um período, principalmente na década de 80 e 90, em que a indústria fonográfica ganhou muito dinheiro, em que os artistas ganharam muito dinheiro, né? A gente tinha muito artista milionário mesmo, né? E a minha pergunta, o meu questionamento é interessante para a arte que tenhamos artistas milionários? Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Eu acho que que profissão é fácil ser no Brasil? É fácil ser médico no Brasil? É fácil ser engenheiro? É fácil ser... Você, Pamela, que é professora, é fácil ser professora no Brasil? Então, assim, no Brasil da atualidade, especialmente de 2020, mas tudo bem, 2020 por causa de pandemia, mas mesmo o Brasil de 2019, era fácil ser o quê no Brasil? Essa é a grande pergunta. O que era fácil ser no Brasil? E por que eu não acho que a arte deva ser mais fácil ou menos fácil do que qualquer outra profissão? Então, assim, a situação que a gente vive nesse final da segunda década do século XXI é o momento da gente questionar um monte de coisa, né? O que tá fácil para quem hoje, né? Nego, você estava falando aí sobre esses números dos seus assinantes, aí, dos seus ouvintes, né, entre aspas, e a gente vem pensando nesse aspecto, assim, até por você ter falado aí da trajetória da sua família, da sua formação musical, a gente, né, percebe isso no seu trabalho enquanto artista, nas suas letras e tudo, que você tem um grau de refinamento, um grau de erudição em tudo que você faz ali e tudo mais. Você até disse que não é um bom instrumentista, mas se alguém de repente pesquisar aí, vai ver você tocando um instrumento de Marte, né?
que é aquela pior de gama lá, a gente não é muito comum, isso não é muito popular. Então a gente percebe isso na sua música e tudo mais. Você falou um pouco disso, mas entender essa linguagem mais popular, ela é necessária para você fazer sucesso, ela é necessária para você atingir o público. E sucesso aqui eu não estou falando de necessariamente dinheiro, estou falando de se afirmar enquanto arte. Tem que negociar essa linguagem? Como é que funciona isso para você? Eu não usaria a palavra negociar, mas eu tenho a minha definição pessoal de sucesso. E eu gostaria de dar essa definição já de antemão, né? A definição de sucesso, para mim, ela é a combinação de duas coisas. É viabilidade e relevância. Não nessa ordem. As duas coisas têm que coexistir para eu considerar sucesso, entendeu? Então, relevância tem a ver com conteúdo, né? Com conteúdo não só de letra, não, nem principalmente, mas conteúdo musical. O que você traz de novidade? Qual a sua relevância enquanto artista? Tanto aquilo que você diz, que você pensa, sua postura, mas principalmente a sua música mesmo. De que maneira ela é relevante? E para quem ela é relevante? E por outro lado, a gente tem viabilidade. Viabilidade é porque, assim, eu cresci num lar extremamente idealista. A minha educação foi tão idealista que quando a gente foi gravar meu primeiro disco, antes de gravar meu primeiro disco, meu tio falou pra mim, olha, seu idealismo é bonito, é importante que você seja idealista, só que você precisa entender uma coisa. Se o seu disco não pagar a conta, eram outros tempos, né, da indústria. A gente tá falando aqui no ano de 1999. Se o seu disco não paga a conta, se ele não trouxer lucro para quem estiver investindo, você não grava o próximo. Então o idealismo mesmo, o verdadeiro idealismo, se você quiser ter um impacto longevo na vida das pessoas, você não pode ser apenas ou 100% ou unicamente idealista. E aí também tem uma coisa sobre a arte de maneira geral, né? Porque, assim, em pleno século XXI, ainda muita gente tem uma visão romântica da arte, e digo romântica não de... romântica de romantismo mesmo, século XIX. Final do século XIX, começo do século XX. Né? Essa coisa de que minha arte ela é inspirada do nada e tal. Eu acredito, e essa é uma palavra de ordem para mim, e eu acho que a gente vai falar até mais sobre isso em algumas outras questões que talvez possam surgir durante esse bate-papo. Mas, assim, o diálogo é a minha vida, gira em torno do diálogo. Então, assim, a minha arte ser para mim mesmo, ela não dialogar com ninguém, seria um desperdício do meu tempo, seria um desperdício do meu esforço, seria um desperdício. Então, assim, eu quero dialogar, eu estou dialogando o tempo todo. A minha vida é dialogar com pessoas que são diferentes, que são... com pessoas que não são eu, com tudo que não sou eu, porque se eu me bastar, eu me acho muito pouco, né? Então, assim, não é uma questão de você se adaptar para vender ou você se adaptar para ser viável, mas, assim, com quem que eu quero me comunicar? Com ninguém? Só com quem é como eu? Se eu só quero me comunicar com quem é como eu, uma palavra do momento, né, do ano passado e desse ano, eu estaria apenas alimentando a minha própria bolha, né? E não é esse o objetivo da minha vida. O meu objetivo é dialogar. Então, assim, eu sou um artista um pouco diferente de muitos outros que eu conheço. Para mim, não é tão importante a linguagem artística, mas o meu foco é maior em conteúdo. Sei lá, sem querer trazer uma referência... Bom, vou trazer uma referência erudita, mas da literatura. Tem aquele livro do Platão, A República. O Platão, ele coloca a República... No centro da República está o filósofo, o pensador, né? Porque ele vai pensar e dar significado às coisas. E é uma coisa muito bonita, que essa coisa do homem dar significado às coisas, a gente encontra na Bíblia também. Né? Em Gênesis 2... quando Deus pede para o homem dar nome aos animais. É como se o homem, naquele momento, fosse co-criando, estivesse co-criando junto com o Criador. Porque ao você dar nome, né, principalmente numa cultura semítica e judaica, você está atribuindo significado. Né? Então, cabe a nós, sim, atribuirmos significado. Pegando esse gancho aí da República de Platão, eu acredito, a arte na qual eu acredito, é a que anda de mãos dadas com os pensadores, mas que tem um objetivo, porque assim, o pensador, muitas vezes, ele não consegue, ele é extremamente inovador no seu pensamento, mas ele não consegue necessariamente traduzir isso de uma forma que as pessoas consigam entender. E a minha maneira de compreender a arte é justamente pegar textos ou pensamentos ou reflexões que são complexas e apresentá-las dentro de um pacote que seja atraente para que pessoas comuns possam também refletir sobre essas coisas. Eu sei que isso pode soar pretensioso pra caramba, e eu não estou nem dizendo que eu faço isso bem, mas é essa a tradição, né, a linha, né, de arte que eu acredito e que eu pelo menos tento seguir. E por isso, né, que eu sempre tento andar, no caso da religião, né, da arte sacra, entre milhões de aspas, né, eu não gosto muito desse termo,
eu gosto de andar e de caminhar. Os meus amigos praticamente todos são teólogos, entendeu? Então eles vão me alimentar dos conceitos, eles vão me indicar livros, é nas conversas com eles que eu vou compreender o que está sendo, sei lá, tem letra de música que na hora de fazer, eu ligo pro Edson, né, que é pós-doutor em estudos judaicos, e eu converso com ele, falei, cara, eu tô pensando em relacionar esse texto com esse, e aí ele me dá uma mini aula, fala, olha, tem essa palavra interessante nesse capítulo, tem gente que trata esse texto dessa maneira, aí ele vai me apresentar as várias linhas de pensamentos diferentes que existem sobre esse assunto em particular, e aí com esse conhecimento eu sento e tento colocar uma letra. Eu estou dando agora um exemplo específico, isso aconteceu na música Bondade, por exemplo, né? Em que eu estou relacionando vários textos difíceis, né? Moisés no Sinai, com a oração do Pai Nosso, com as bem-aventuranças. Eu faço um malabarismo aí, e quem ouve a música, pô, é uma música daorinha, pra cima, alegre e tal, mas tem, né, um monte de coisa por detrás. Então, mais do que a questão de se adequar ao mercado, é mais uma questão de com quem que eu quero me comunicar. E eu quero, sim, absolutamente me comunicar. Eu quero dialogar, eu quero estar em contato com pessoas e conversar e trocar ideias e ser compreendido também. Claro que, né, cada um vai entender uma coisa, diferente, inclusive, do que muitas vezes o que eu quis dizer. Mas essa coisa da arte voltada para a própria arte, a arte voltada para si, não é muito essa a minha linha. Agora, Léo, tem uma coisa que eu acho interessante. Assim, lógico, né? Proporções aqui amadoras e tudo mais, mas eu faço composição, sempre gostei, sempre tive banda, adoro esse rolê de tocar e tal. E por um tempo a gente vai tocando num cenário, na rua e tal. Hoje, assim, tem um tempo que eu parei, mas às vezes eu encontro alguns amigos que faziam esse rolê comigo e tal. Aí eu falava, e aí, como é que tá a música? Às vezes eu escuto, aliás, às vezes eu sempre escuto. Ah, não, parei, porque música não dá dinheiro. Eu fico pensando assim, cara, eu também tô fazendo uma série de questões na vida, tô trabalhando e tal, mas como é que você para de fazer aquele negócio que te alimenta né? Eu não sei, assim, mas talvez a noção mercadológica trouxe pra gente uma ideia de que a música tem que, sei lá, tem que dar dinheiro, tem que vender. E, na verdade, o último, talvez, objetivo da arte seja esse, né? Como você estava meio dizendo aí na sua resposta anterior, né? Sim e não, Felipe. Sim e não, porque, na verdade, primeiro, antes, né, de responder ou de comentar isso que você acabou de falar, infelizmente, tudo na nossa vida tem valor e foi mercantilizado, né? O ser humano é mercadoria. O nosso tempo é mercadoria na era das redes sociais, né? O tempo que você passa, eles estão monetizando em cima do tempo que você passa na rede social, né? Então, todo mundo ficou muito assustado, né, com aquele documentário, o dilema das redes, o dilema social que saiu no Netflix e tal. E eu lembro de ter assistido e falei, gente, esse é um modelo de negócios. Tipo, como que vocês não sabiam? Nós não somos o cliente, nós somos o produto. Nosso tempo é o produto que as redes sociais vendem para as empresas. Tipo, isso estava muito claro para mim, não foi nenhuma surpresa para mim. Então, assim, pode-se e há de se questionar toda essa mercantilização de tudo, né? Das relações humanas, do ser humano, da natureza, dos animais. E, em certo grau, a Bíblia, inclusive, ela trata da questão da exploração. Do homem pelo homem, ela trata da exploração da terra pelo homem, ela trata da exploração dos animais pelo homem. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir, a gente precisa dialogar, a gente precisa debater isso, né? Isso não está no plano divino, né? Isso é uma coisa completamente errada. Por um lado, isso. Por outro lado, a gente precisa entender onde a gente está se metendo, né? Eu acho que, assim, tipo, é muito engraçado a gente pensar, mas algumas das obras mais incríveis de arte, pelo menos na área da música, por exemplo, sei lá, você pega o Don Giovanni de Mozart, entendeu? Mano, ele escreveu aquilo porque alguém encomendou e pagou metade adiantado, senão ele não tinha escrito. Então, assim, essa visão muito romantizada da musa te beijar e tal, essa arte desconectada da realidade, ela tem um período, né? Ela existe, mas é um período curto, né? E eu não sei se é o mais relevante. Agora, o conselho que eu dou para todo mundo que quer se aventurar no mundo da música é que a gente tem 4 estágios quando a gente trabalha com música. Eu tô falando de quem trabalha profissionalmente com música, porque somente 2% dos músicos profissionais vivem da música. Essa pesquisa não é brasileira, é uma pesquisa que eu vi da Alemanha. 2% dos músicos profissionais da Alemanha conseguem viver da música. Então, num primeiro momento, quando você trabalha com música, você tem um trabalho que te alimenta e que paga pelo seu projeto musical. Você está pagando do seu bolso pelo seu sonho musical, artístico.
entendeu? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando a própria música já se sustenta. Então você não precisa mais tirar dinheiro do seu bolso, do seu trabalho, né, cotidiano, para investir na música. A própria música se sustenta. O terceiro passo, e esse é o passo, o pulo do gato, que a maioria das pessoas não consegue fazer, a partir de quando a música se paga e paga pela vida da pessoa que trabalha com música. E o quarto e último estágio é quando a música paga pela vida da pessoa, paga pela vida da família dessa pessoa e ainda sobra dinheiro para investir ou em outros projetos musicais, ou em gado, ou em, né, naquilo que os músicos pegam às vezes e vão investir, né? Os sertanejos, principalmente, né, gostam de investir em gado, porque parece que é uma máquina de se fazer dinheiro, né? E é bom ter isso em mente quando você começa. É bom ter isso em mente porque você não se frustra, entendeu? As pessoas pensam em assim, viver da música. Aquilo que eu defini como sucesso na minha resposta anterior, né, de você ser relevante e ser viável, cara, é quase como ganhar na loteria. É uma pequena percentagem das pessoas que realmente conseguem fazer isso e não tem fórmula de sucesso. Se alguém chega para você, faz assim, 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 que vai dar certo. Ninguém sabe o que dá certo. A gente sabe o que dá errado. Mas mesmo assim, tem gente que faz tudo errado e dá certo. Tem gente que faz tudo certo e dá errado. Então, assim, não é uma ciência exata. Um último conselho ainda dentro desse contexto: a viabilidade financeira do seu projeto artístico depende também de quanto custa. Então, o meu conselho para todo artista em potencial ou que quer trabalhar com isso é assim, principalmente você, a sua vida precisa custar pouco. Porque se você, por exemplo, eu gasto 100 mil reais por mês para viver, aí sua arte tem que render 100 mil reais por mês para você poder viver da arte, entendeu? Agora, se você consegue viver modestamente, se você consegue controlar os seus gastos, principalmente o seu custo fixo, né, aí vai ser mais rápido que você vai se tornar viável, né? Enquanto, no caso, aquele terceiro estágio em que a música paga por ela e paga também por você. Léo, você falou um pouco aí sobre redes sociais, né, e todo esse engajamento que hoje a indústria como um todo do entretenimento usa, né, que se baseia nos números e tudo mais. E quem acompanha seu trabalho, né, pelo Instagram, por exemplo, vê que você é um pouquinho low profile, né, você não aparece muito. E aí eu fico pensando em como que é você ter que lidar com a sua subjetividade, né, a sua personalidade ali, e o seu público, e como que você lida com o seu discurso, porque a gente sabe que você é um cara que, na sua arte mesmo, nos seus discos, sempre tem essa profundidade mais complexa, teológica, né, uma possibilidade ali de um maior diálogo, de uma justiça social e tudo mais. Como é que você se coloca dentro de instituições conservadoras, como, por exemplo, é a sua igreja, né, adventista, e aí eu falo também como batista, a gente sabe que a igreja evangélica como um todo está passando por um momento muito conservador, assim, acho que está além da conta até. Como é que você lida com essas tensões, principalmente ali com os seus fãs, com a galera que vê o que você está falando, às vezes posicionamentos, e eles reagem àquilo? Como que você lida com essas tensões dentro, né, da sua carreira? Olha, Pamela, a resposta curta seria com terapia. Porque assim, eu estimo que 80% do meu público não pensa e não enxerga e não vê o mundo como eu vejo. E isso é muita gente. Eu perco no Instagram, acho que 6 mil seguidores por semana eu perco. E eu acompanho os números, eu vejo os números. E eu sei, né? Eu sou um profissional hoje também das redes sociais, né? Isso é até uma coisa engraçada, né? Porque eu tento enxergar a realidade, mas sem reclamar da realidade. Essa é uma característica da minha personalidade, né? Então, por exemplo, sei lá, na época de Mozart, de Beethoven, se você não soubesse escrever música, você não podia ser músico. Certo? Você pensar que um Djavan, no século XVII, no século XVIII, ele não seria músico. Por quê? Porque nunca aprendeu a escrever. Ou teria que aprender a escrever para poder ser músico. Um artista como Djavan existir só foi possível porque ele surgiu da maneira que existiu e que existe, só foi possível porque ele nasceu no período em que existia a indústria fonográfica, em que ele podia literalmente, não sei quantos de vocês sabem disso, mas o Djavan, por exemplo, os arranjos metais, ele canta pro trompete, e aí o trompetista toca. Aí ele canta pro saxofonista e o saxofonista toca. Eles fazem arranjo assim dentro do estúdio. E ele pôde fazer isso também numa época em que a indústria fonográfica estava gerando tanto dinheiro que ele podia torrar esse tanto de hora de estúdio, porque é um jeito mais caro de fazer. E não só o Djavan, o Paco de Lucía também. Então, assim, nunca em nenhum período, arte ou trabalhar com arte se resumiu apenas ao fazer arte. Sempre teve outras coisas envolvidas.
O Mozart teve que lidar, ou Beethoven, ou Bach, essa galera tinha que lidar com os mecenas, eles eram contratados pela corte. Eles respondiam, eles tinham um chefe, entendeu? Então, assim, sempre tem um pacote de coisas que você precisa saber fazer. Um exemplo moderno, Jacob Collier, que é um artista super jovem, tipo, se ele não dominasse a tecnologia, os softwares de gravação, se ele não entendesse da parte técnica de gravação, a arte dele não seria possível. Porque não teria engenheiro, por exemplo, tem uma música lá, o Moon River, ele acabou de ganhar o Grammy pelo arranjo que ele fez do Moon River. Né? Quem não conhece, corre no YouTube, corre nas plataformas digitais, depois ouvir. É uma coisa de outro mundo. Ele ficou trancado no quarto 8, 9 dias só trabalhando essa música. Ele só parava para dormir, para comer e para ir ao banheiro. Entendeu? E ele é o próprio engenheiro dele. Se fosse um outro engenheiro que ele tivesse que pagar, vamos dizer, $100 a hora, quanto teria custado essa faixa? Já talvez não fosse viável. Então, assim, hoje em dia, inevitavelmente, não tem como fugir disso, o artista, inevitavelmente, ele é também um profissional das redes sociais. Eu sou um profissional das redes sociais, e eu sou um profissional das redes sociais desde quando existem redes sociais. Né? Desde 2009 eu entrei no Twitter, 2010 eu entrei no Instagram, eu trabalho com isso, eu analiso os números, depois entrar nas plataformas digitais, eu olho, eu faço cross-reference dos números do Spotify com o Facebook. Eu acredito que isso faz parte do meu trabalho. É parte do meu trabalho separar 1 hora, 1h30 por dia para me atualizar dos assuntos do momento e para entender como me posicionar em relação a isso. Faz parte do meu trabalho. Agora, eu sou um profissional das redes sociais e eu entendo, sim, o que dá certo e como fazer para dar certo. Eu sei o que dá engajamento, mas não é necessariamente porque eu sei o que dá certo que eu preciso, porque nem sempre o que dá certo é o que é certo. E aí, se você estiver pensando a curto prazo, você faz o que dá certo. Mas se você estiver pensando a médio e a longo prazo, ou ainda de uma perspectiva puramente ética, você não faz o que dá certo. Você contrapõe aquilo que você crê ser o certo, o correto, com aquilo que dá certo. E você tenta equacionar isso. É por isso que eu falo, é para isso que a gente precisa, que eu gasto uma boa energia da minha vida, gasta nisso, tentando entender como é que eu vou navegar. E eu posso, e eu tenho permissão, né? E eu me dou essa permissão, de mudar de ideia. Então, assim, você falou de low profile. O que mais dá certo nas redes sociais hoje, principalmente no Instagram, é você postar foto sua. Só que para mim, e que eu tô falando uma coisa particular, e eu não estou criticando quem pensa diferentemente de mim ou quem age diferentemente de mim. Mas eu acredito que um dos cânceres, né, da nossa sociedade atual é justamente o culto à pessoa. Não porque a gente está no meio religioso. Isso de maneira geral. Não é porque é idolatria. Eu nem gosto dessa palavra para descrever esse fenômeno, porque eu acho que ela descaracteriza. Inclusive, descaracteriza porque várias das manifestações que hoje... Por exemplo, se Jesus vivesse hoje e tivesse redes sociais, várias das manifestações que existem, né, nesse mundo, né, em que a gente vive, se fosse para Jesus, ainda assim não seria certo. Ou seja, então a questão não é de ser ou não ser idolatria. É questão de ser cabido ou não, né? De ser saudável ou não. Prefiro essas palavras, né? Tem muitas coisas que não são saudáveis. E eu acredito que essa perda total que nós tivemos nessa última década do público versus privado, ela é prejudicial para a sociedade de maneira geral, tanto para quem se expõe, como para quem se alimenta da exposição alheia. Nós não temos mais a separação do público do privado. E é um desafio lidar com isso, porque, ao mesmo tempo, eu não separo a minha profissão da minha vida. A minha vida e minha profissão são a mesma coisa. Né? Até tem um exemplo engraçado, teve uma cantora evangélica que, na época, era cantora evangélica e ela foi fazer uma visita, ela namorava um rapaz que estava preso, e aí ela engravidou durante uma visita íntima, mas ela era uma cantora evangélica e ela não estava casada com ele. E aí a mídia evangélica caiu em cima, né? Ela, como assim? Né? Você engravidou fora do casamento, tal. E a resposta dela é uma resposta icônica, porque ela mostra como a gente não pode separar a vida do nosso trabalho. Ela respondeu assim, não, eu sou cantora evangélica, essa é a minha profissão, a minha vida particular não tem nada a ver. Então, assim, você separar o público do privado não é você separar a sua vida da sua profissão, que eu acho inseparáveis no caso de quem trabalha com religião, né? Um pastor não pode adulterar e falar assim, não, mas isso é a minha vida pessoal, isso não tem nada a ver com a qualidade da minha pregação, né? Não tem condições, né? É inconciliável. Mas ainda assim, eu acredito que a gente vive um momento da sociedade em que existe realmente, de fato, esse culto ao eu, esse narcisismo que faz mal.
E, no final de contas, você pode fazer parte do problema, você pode fazer parte da solução. E eu acredito que eu pago um preço alto por tentar fazer parte da solução. E a única solução é qual? Não postar a meu respeito. É o que as pessoas mais querem, o que as redes sociais mais querem, o que dá mais engajamento, é você postar a respeito da sua vida pessoal. É isso que dá certo. Foto com a esposa, a sua casa, né? Você trazer as pessoas para dentro da sua casa e tal. Mas isso, para mim, é parte do problema. E mesmo que eu faça isso para levar as pessoas a lerem a Bíblia, né, ou whatever, para mim os fins não justificam os meios. Eu acredito que existem coisas que são nocivas mesmo, nocivas. E isso, talvez esteja falando isso desse jeito, talvez seja mais difícil quem tem 20 e poucos anos de idade de entender, porque já cresceu num mundo em que não existia essa separação do público e do privado. Mas é uma coisa pela qual eu advogo, eu acho que eu poderia ter outros números de redes sociais, que poderiam se transformar em outros números de streaming, se eu seguisse certos padrões de comportamento que a gente sabe que dão certo. Mas não posso não saber as coisas que eu sei. Eu não posso não ignorar a consciência que tenho em relação a todo esse tecido social que a gente vive e de como eu creio, né, já estamos colhendo, né, nos índices altíssimos de depressão e de aumento das tentativas de suicídio, principalmente em pessoas mais jovens. Eu não sou um profissional da área, então eu não acho que eu tenho que falar contra isso, né, usar minhas redes... Porque isso é uma coisa engraçada. Eu poderia usar, você usar as redes sociais para falar contra as redes sociais é ridículo também, é um contrassenso. Então, em algumas situações, a única coisa que você pode fazer é exercitar o silêncio, que pode até não te beneficiar ou, em contraposição, até te prejudicar, mas isso faz parte, né? Cada um tem que encontrar uma maneira de navegar, né? E pessoas diferentes têm encontrado maneiras diferentes, né? O padre Fábio de Mello, por exemplo, ele não expõe a vida pessoal dele, ele está constantemente nas redes sociais. Ele encontrou uma maneira de navegar, criando os personagens, fazendo os vídeos engraçados, postando uma frase reflexiva. Ele encontrou uma maneira de navegar que funciona para ele. Cada um tem que encontrar uma maneira que funcione para si. Eu espero ter respondido a sua pergunta aí, Pamela. Eu falei. Não sei se eu posso dizer que respondi. Vai assustando a gente o quanto a gente imaginava, né, que o século XXI fosse trazer para a gente de evolução, mas ao mesmo tempo nem tanto. E aí você está falando essa ideia, né, das redes, das mídias, eu fico pensando talvez nesses personagens que a gente tem que acabar criando, né, para alimentar uma imagem de quem quer consumir aquela imagem. Porque, por exemplo, essa cultura do cancelamento, ela trouxe para mim uma lógica de que é o seguinte: as pessoas querem seguir você, querem seguir um perfil, desde que aquele perfil responda exatamente como elas imaginam. Se você faça algum tipo de resposta que não é como o esperado, está cancelado. Quer dizer, a pessoa não tem nem mais o direito de trocar os pés pelas mãos, de ter uma nova forma de pensar. Enfim, a gente vai vendo que esses seguidores ou essa lógica da mídia social é muito em razão do que é projetado, né? Da imagem que a gente faz do Leonardo que a gente segue. Mas aí se o Leonardo não corresponde a essa imagem, não quero mais, não sei. Estou só conjecturando aqui, né? É bem isso. E eu fico pensando nas novas gerações. Eu fico pensando uma Priscila Alcântara, que tem, 24 anos de idade, uma Isadora Pompeu, que tem, 20, 21 anos de idade, e já tem 6 milhões de seguidores no Instagram. E, o jeito que elas são massacradas porque elas falam besteira às vezes. Gente, eu tenho 41 anos e falo besteira às vezes, entendeu? Tem 20 anos. Deixa de falar besteira. Só que também existem maneiras de lidar com isso. Por exemplo, o Whindersson, na minha opinião, o Whindersson é um gênio da comunicação. Ele não é apenas um comediante, ele é um gênio da comunicação. Então, por exemplo, pegaram do Bruno Galhaço uma piada, um tweet dele homofóbico de 2010, e aí estavam querendo cancelar ele. O Whindersson entrou de sola e disse: falei, gente, pode procurar, vocês vão achar um monte de coisa errada que eu falei antigamente. Aí ele fala: eu cresci na igreja, cresci num contexto que eu acreditava que homossexual era endemoniado, que tinha um demônio. Eu era essa pessoa, não sou mais, eu evoluí, eu cresci, conheci outras coisas, ouvi outras histórias. Então, assim, as pessoas também fazem tempestade. Eu estou sendo atacada por causa de algo que eu fiz e falei em 2010. Gente,
pede desculpa. Pede desculpa. Assim, estão falando... Tem uma citação famosa, eu acho que é da Madre Teresa de Calcutá. Uma freira chegou pra ela e falou, olha, eles estão falando isso de você. Aí a resposta dela foi, nossa, ufa, que bom, porque a realidade é muito pior do que o que eles estão falando. É muito pior. Eu sou uma pessoa muito pior. Eu vi isso hoje no Twitter, alguém fez uma paráfrase disso. Nossa, ainda bem que só estão falando isso. Porque se soubessem a verdade, minha Nossa Senhora, estava acabado. A minha vida estava destruída, né? Então, tipo, cabe também às pessoas se levarem menos a sério. Eu brinco, né? A gente tem tanto curso de autoconfiança, a gente precisa também de um curso de autodesconfiança. Parece que as pessoas perderam completamente a autodesconfiança. A gente tem que desconfiar de si e não tem nada de errado com isso, entendeu? Muito pelo contrário, é extremamente necessário. Eu falei, caraca, eu esses dias estava ouvindo um episódio da Terceira Margem do Rio que eu falei um negócio tão absurdamente tosco. Isso aí eu vou fazer o quê? Eu vou me matar por causa disso? Tem que ir. E se alguém nas redes sociais falar, nossa, aí ó, o Leonardo Gonçalves falou isso, que absurdo. Eu falei, nossa, é realmente absurdo. Absurdo que eu falei aqui, é absurdo. E aí mudei, graças a Deus, li mais, conheci outras coisas e agora já não falo. Essa besteira já não fala mais. Vamos esperar a próxima besteira que eu vou falar, porque, né? Eu estava conversando com um amigo teólogo, assim, uma das maiores referências, um grande nome da teologia do Brasil. Aí eu fui e achei um livro dele, já antigo, esgotado. Tem mais de 15 anos que ele publicou esse livro. Eu falei, cara, olha esse livro não existe mais e tal. Por que a gente não conversa com alguma editora e tal pra gente republicar? E virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, não republique isso não. O que eu falei há 15 anos atrás não tem como. O cara já mudou, já é outra cabeça, né? Então é mais ou menos isso. Mas eu tava pensando nesse aspecto, cara, até falar aqui de uma coisa chata, porque a comunidade onde você vive, né, a sua matriz religiosa, vamos pensar assim, aparentemente é ainda um pouco conservadora, e mesmo em 2020, no século XXI, a gente às vezes fala de divórcio, de casamento e tal, de casar após divórcio, por incrível que pareça, talvez para a igreja ainda seja um grande tabu. E para você, que é uma grande referência, né, musical, mas nesse espaço, como é que foi conviver com esse tabu que a igreja ainda tá aprendendo a dialogar, tá aprendendo a digerir? Como é que foi isso? Cara, sinceramente, algumas coisas, tipo... É uma questão de adaptação e você entender... Cara, eu acho que nessa questão, mais uma vez reforçando, a autodesconfiança, ela ajuda, entendeu? Antes já, né, graças a Deus, né, pela educação que eu tive e tudo, eu nunca tive um discurso moralista. Eu fui um jovem adventista, moralista, legalista, porque, enfim... Né, com 15, 16 anos, quem não é, né? Quem não é porque tá fazendo um monte de coisa errada. Como eu fui um jovem muito certinho, eu tive também, né, o meu viés, né, de estudar a lição da escola sabatina 7 dias por semana e achar que isso era que Deus queria de mim, né? Eu não tô dizendo que ele não quer, mas enfim... Mas, assim, é natural, né? Nessa idade, você vê as coisas muito em preto e branco e tal. Primeiro, assim, você precisa entender que as pessoas vão esfregar isso na sua cara. Um dia desse eu tava, sei lá, nas redes sociais, não sei qual rede social, discutindo um assunto de alguma coisa assim, e o cara quis me desmoralizar. Porque você tá no segundo casamento. Eu falei, pois é, eu tô. Aí quis ofender a minha ex-mulher, né, de alguma forma pra me atingir. Pois é, ué, as pessoas vão fazer isso. Então, tem certas bolas divididas que eu já não entrava antes, né? Mas, assim, por exemplo... Seria ridículo ainda mais do que qualquer outra coisa, se hoje, por exemplo, eu fosse assumir um discurso moralista ou legalista, entendeu? Mano, a gente tem que reconhecer quem a gente é, tem que entender quais são os nossos pontos fracos, entender que as pessoas vão weaponize, é uma palavra muito forte em inglês, né? Que vão usar como armas contra você a sua biografia, para te ferir, para usar argumentos ad hominem, atacar a pessoa, desmerecer a pessoa e a opinião dela sobre um assunto, no caso que ela não concorda. E tem que lidar com isso, faz parte. Se uma igreja não quiser me convidar mais por causa disso, faz parte, ué. Eu vou onde me convidam, tipo de situação que a gente tem que lidar. Mas eu vou te falar que me assusta muito pensar que o divórcio é um problema para nossa igreja. Isso me deixa assustado. Falo, cara, é sério isso? A gente tem tanta coisa para pensar. Mas, enfim, é a igreja que temos, né, que a gente vai construir. Eu tento, assim, eu como sou, né, do diálogo e tal, uma coisa que me ajuda a sobreviver é tentar entender o porquê as pessoas dizem o que elas dizem e porquê as pessoas pensam da maneira com que elas pensam. Mesmo quando eu sofro ataques, eu penso, por que essa pessoa está dizendo isso? O que está por detrás? Deixa eu tentar entender de onde essa pessoa está vindo para falar isso para mim. E como eu tive uma educação bastante tradicional, eu entendo. Na maioria das vezes, mesmo que eu discorde, mesmo que eu ache certas coisas absurdas, mas assim,
de onde essa pessoa está vindo, quais são as raízes dela, quais são as referências que ela tem. Eu entendo. E alguns assuntos, falei, cara, isso aí existem hoje, por eu ter me divorciado, existem assuntos que foram assim, olha, eu não sou a pessoa para falar sobre esse assunto. Eu não vou, nunca fui convidado, mas assim, tipo, só para dar um exemplo esdrúxulo, entendeu? Tipo, eu não vou aceitar um convite para palestrar no encontro de casais. Não vou. Por quê? Porque eu não tenho nada para dizer? Porque a minha experiência não pode, de alguma forma, auxiliar? Pô, até poderia, talvez. As coisas que eu aprendi, a minha vivência, etc. Mas assim, eu vou evitar. Por quê? Porque não faz sentido. É engraçado, por exemplo, a minha terapeuta também, ela sempre palestrava na igreja e ela também passou por um divórcio. Enfim, e ela falou assim, cara, esse é um assunto sobre o qual antigamente eu falava, era convidada para palestrar, eu não aceito mais convite para palestrar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho autodesconfiança, eu tenho desconfiômetro, eu entendo que não é mais meu lugar, para usar também a palavra do momento, não é meu lugar de falar sobre certos assuntos, opinar sobre certos assuntos, entender o seu lugar, o seu papel, a sua função e de que maneira a gente pode servir. É muito importante. E também assim, vocês estão falando mal de mim. Tipo, isso não vai acabar com a minha vida, entendeu? Estão falando, tipo, coisas a seu respeito, estão inventando boatos. Porque, assim, o que teve de boato, de mentira, né? E ainda mais no tempo que a gente vive, como as redes de comunicação das igrejas são muito segmentadas denominacionalmente, hoje, basicamente, o maior órgão de comunicação que existe no meio cristão é um de fofoca, né? Porque a fofoca é o que une desde presbiterianos, metodistas até neopentecostais. A única coisa que une toda essa galera, a única coisa que é capaz de unir todos os evangélicos do Brasil é a fofoca, né? Ali todo mundo se encontra, todas as Então, assim, mas faz parte, né? Citando Jó, né? Recebemos as coisas boas de Deus, não vamos receber também as más. A minha vida artística me trouxe possibilidades tão incríveis, de conhecer gente tão incrível, de falar, de oportunidades de dizer o que penso e de ser ouvido, né? Eu não sou mal remunerado pelo meu trabalho. Tem as partes ruins. Principalmente na época da separação, eu ia fazer as agendas, aí eu ganhava livro de presente dos pastores ou de gente das pessoas, como salvar seu casamento, porque estava surgindo fofoca aqui. É incômodo, mas, pô, tipo, fazer o quê, né? Eu entendo, né? As pessoas estão preocupadas, né? As pessoas se envolvem, né? Fazer o quê? Eu acho que isso que você acabou de falar é bem legal, porque eu até estava conversando com um amigo meu, que deve conhecer, que é o Vitor de Azevedo, quando rolou toda a polêmica sobre a vida dele e tal. O tanto de gente mandando conselho, falando o que ele tem que fazer ou não, ligando pro cara, tipo, ele falando isso comigo, que é incrível, né? Tipo, a galera nem me conhece e tá querendo ditar como eu devo me consertar. E eu nem acho que eu tô errado. Acho que isso é bem interessante quando você fala isso. Uma coisa que eu peguei acho que na sua segunda fala ou na terceira, que você fala sobre essa questão de fazer teologia, de aprender teologia e sobre a vida com os amigos. E você disse que a maioria dos seus amigos são teólogos. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu acompanho você, né? E o Thiago, o Edson nas redes sociais, e eu tenho Twitter só agora. Eu não gostava da plataforma, eu achava que o Twitter era um lugar só para discórdia, para todo mundo se matar. E aí eu criei para seguir uns perfis legais, e aí eu comecei a ver pessoas que eram referências para mim se posicionando de maneira muito legal na internet, principalmente lá no Twitter. Você, o Thiago, o Edson, a Roberta e uma galera que é da adventista que eu acompanho, vocês falam muito sobre essas questões que são atuais e relevantes, como a questão do racismo, como a questão do descaso do governo atual em relação à pandemia. Eu já vi você fazendo críticas contundentes ao governo. E como que você lidar com essa questão da polarização política que é recente na nossa igreja brasileira? Eu falo recente no sentido de ser discutido, porque antes a galera era mais alienada, não se importava com esse assunto por conta de uma questão teológica. A gente achava que ia para o céu, que a vida aqui não importa, que crente não se envolve com política. E parece que agora o jogo virou. Tipo assim, o crente que não fala de política, ele tá errado. E, na verdade, ele não tem que falar de política. Ele tem que apoiar um projeto conservador de Brasil, um projeto meio que teocrático de Brasil. E vocês vêm no movimento contra isso. Aí eu falo vocês, que eu já queria puxar um gancho nessa pergunta de como você se posiciona, lidar com a polaridade. E o que significa a terceira margem do rio. Porque eu vejo que vocês produzem muita coisa juntos e você usa o seu discurso. E quando você fala sobre um assunto desse importante, os seus amigos corroboram com esse discurso, eles te ajudam. Você faz a mesma coisa com eles, e isso é muito importante, porque a gente aqui do Reino em Pessoa faz a mesma coisa entre nós, e eu queria que você falasse um pouco sobre como que você lidar com tudo isso.
Primeira coisa, assim, já é a segunda ou terceira vez que aparece essa palavra e eu preciso fazer uma correção aqui e os ouvintes vão me perdoar ou não de fazer essa correção. Nós não temos um projeto conservador no Brasil, temos um projeto reacionário. A gente precisa fazer uma grande distinção entre quem é conservador e quem é reacionário. Eu consigo dialogar com o conservador, eu consigo entender conservador. Eu venho de uma raiz conservadora, minha igreja tradicionalmente é conservadora e eu entendo isso e lido bem com isso. A dificuldade que a gente está tendo hoje em dia é de lidarmos, nós que não somos conservadores, e eu não sou conservador, embora eu entenda e consiga dialogar, mas eu não me considero conservador, a dificuldade mesmo é lidar com os reacionários. E é esse movimento reacionário que não está acontecendo só no Brasil, que está acontecendo no mundo. A maior dificuldade é essa. Uma principal coisa que eu estou também aprendendo, primeiro assim, eu tenho redes sociais diferentes para coisas diferentes. Então, a minha rede social menor, eu tenho menos de 10% no Twitter do que eu tenho em outras redes sociais. Então, essa rede social que eu escolhi para discutir questões políticas, para fazer posicionamentos mais contundentes com uma frequência maior. Essa é a rede social que eu escolhi para trocar ideias, para ter o diálogo. Você não está errado, o Twitter é o lugar para o quebra-pau, é a rede social cuja plataforma promove isso, só que ao mesmo tempo é a rede social, é mais fácil você sair da sua bolha. No Facebook é praticamente impossível você sair da sua bolha ou alguma coisa que você poste sair da bolha dos seus seguidores, entendeu? E o Twitter, através do RT e através dessa interação que existe entre os diferentes, é ainda o lugar onde, mas não estou dizendo que promove isso, mas é o lugar onde você pode ter de maneira melhor o embate das ideias. E é por isso que dá tanta briga, e é por isso que a rede social é tão agressiva, mas é porque, no final de contas, é o único lugar onde ainda existe esse embate. Porque no Facebook não existe embate mais. É você entender o que você vai fazer com cada rede social, quer queira ou não, eu sou um profissional das redes sociais, de entender a linguagem e o que é adequado para cada rede social. Eu falei do Instagram, que eu perco 5 mil seguidores, 6 mil seguidores por semana, e não tenho interesse em perder seguidores, custe o que custar. Por quê? Porque eu acredito, e aí é uma missão muito particular que eu enxergo para mim, eu sou um dos poucos artistas evangélicos cuja plataforma principal faz parte dessa virada conservadora / reacionária. Eu sou talvez a única voz não conservadora reacionária que eles ainda ouvem. Discordam, esperneiam, brigam, me xingam, mas ainda sou ouvido, pelo menos um pouco, por essa galera. A grande maioria dos cristãos que pensam como eu, ou até são mais progressistas do que eu, já romperam e não tem mais diálogo, não tem mais ponto de encontro. Você vê o Ricardo Gondim, Antônio Carlos Costa, Alexandre Gonçalves, tantos outros, né, Gladir Cabral, Henrique Vieira, essa galera se protege, inclusive, eles bloqueiam pra caramba, eles moderam pra caramba o tipo de comentário que eles permitem em suas redes sociais, até por uma questão de saúde emocional, saúde mental deles, e eles estão cobertos de razão em se cuidarem, eles precisam se cuidar mesmo. Ou o próprio Caio Fábio, essa galera pouco alcança, muito pouco, o mainstream gospel, né? Então, quer queira ou não, eu sou um cara, e eu inclusive estou numa terra de ninguém, né? Porque eu sinto, né, que essa galera olha para mim com uma certa desconfiança, justamente porque eu não rompo, né? E eu não rompo mesmo, eu tô lá na Marcha para Jesus, eu tô cantando lá. Nos eventos, sei lá, Troféu Girando Salvação, eu tô lá. Eu sinto, de certo modo, que o meu papel é esticar essa corda até onde ela aguentar. E é um exercício diário. Às vezes eu erro a mão, às vezes eu acerto, às vezes eu erro a mão, às vezes eu acerto, às vezes eu posto uma coisa muito agressiva e aí alguém me dá um toque e falei, mano, essa não é sua linha. E cada um tem que entender qual que é a sua linha, porque também tem um grande perigo, um dos problemas, né, da sociedade moderna que a gente está vivendo é que todo mundo tem opinião. Essa semana passada aconteceu algo que me fez refletir sobre o que de fato eu quero me pronunciar. Eu preciso me pronunciar sobre tudo? A minha opinião é relevante sobre tudo? Não é porque tem gente aplaudindo, não é porque tem gente que está gostando que é necessário que eu me pronuncie sobre tudo. Então, basicamente, para mim, eu escolhi uma pauta. Essa pauta eu vou me manifestar sempre que eu sentir que devo. E essa pauta é a pauta do racismo. É a que eu comprei para mim. Essa é a minha pauta número 1. A pauta do racismo é uma pauta que eu não posso, como homem branco, sentado em milhares de privilégios incontáveis, essa é a minha pauta número 1. A minha pauta número 2,
que eu vou me posicionar de vez em quando é o meio ambiente. As outras questões, eu estou sentindo, eu estou percebendo que eu não sou a pessoa certa para falar. As pessoas não querem ouvir a minha opinião sobre certas coisas e a minha opinião não vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. E até porque foi um experimento. Esse ano de 2020, por eu não ter apresentação, eu tentei encontrar uma maneira de me sentir útil, porque esse é o motor da minha vida, eu me sentir útil de alguma forma. Eu tive que me reinventar em 2020, porque eu não estou cantando, não estou viajando, não estou sendo útil. Eu estou experimentando, tenho experimentado em como me posicionar mais, e eu estou meio que chegando à conclusão, agora já no final de 2020, que eu preciso escolher melhor as minhas brigas. Eu preciso escolher melhor as minhas brigas para que eu possa continuar sendo uma voz relevante. Porque também se eu começar a falar de tudo o tempo todo, eu não estou dizendo que eu cheguei a fazer isso, entendeu? Mas é um perigo. É um perigo, né? Especialmente num ano como esse que a gente viveu, você praticamente passa 70% do tempo que você está acordado, você passa indignado. Não é possível que a gente esteja vivendo o que a gente está vivendo. Não é possível que tenha acontecido o que aconteceu esse ano, da maneira que aconteceu. Não é possível que a reação das autoridades tenha sido a reação que foi. Eu, por exemplo, eu acho, e eu vou cada vez mais apoiar, que o Thiago fale. Eu acho que o Thiago tem um jeito melhor de falar certas coisas, que eu também acredito. Ele é pastor, ele é doutor, ele é PhD. Eu acho que ele é mais gabaritado para dizer certas coisas e eu tenho que usar minhas redes para ampliar o que ele está dizendo, entendeu? E é isso, no final de contas, é uma descoberta, você tentar entender como navegar, né? Para tentar amarrar essa resposta, que também já está muito longa, é você entender que redes sociais diferentes têm linguagens diferentes e vão ter reações diferentes. O Facebook, por exemplo, é um campo minado. O Facebook, eu trocar minha foto de perfil para uma foto preta, vai dar 1000 comentários de pessoas me xingando de tudo quanto é coisa. A minha postura sempre foi de não moderar comentário, de não deletar comentário, de não bloquear pessoas. Porque eu acredito, né, na Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão, etc, etc, etc. Mas até nisso, mais recentemente, eu tenho mudado um pouco. Por quê? Porque eu tenho muito seguidor preto. Eu tenho muito seguidor que sofre violência. Aí o cara chega no meu post, que é um post de solidariedade, de apoio a essas pessoas, e essas pessoas estão sendo confrontadas com a violência dos meus seguidores. E não é justo com elas. Quando eu vou fazer um post assim, eu já sei que vai ter esse tipo de reação, eu tenho que gastar um tempo adicional deletando comentários e até bloqueando pessoas. Por quê? Porque não é justo com os meus seguidores, que já sofrem opressão, já sofrem violência todos os dias, que ainda sofram violência nos meus posts que são de solidariedade à luta e à causa tão necessária para essas pessoas. Como eu estou dizendo, a gente vai aprendendo e vai mudando, vai entendendo melhor qual é o nosso papel e qual a melhor maneira de navegar. Com certeza, estou gostando muito das suas ponderações sobre essa questão da utilização das redes sociais. Lógico, guardando as devidas proporções, né? A gente sofre o mesmo tipo de ataque, de censura, só que a gente tenta também, o Reino Pessoa é isso. O Reino Pessoa é uma plataforma cristã que tenta fazer essa interlocução entre a igreja hegemônica e essa galera que já está cansada dessa religiosidade e tal. Então a gente tem que moderar muita coisa, a gente tem que falar para muitos públicos diferentes. Tem eu e o Gibran aqui, que a gente fazia esse rolê, né? Eram 2 homens e tal, a gente é muito reativo. Agora a Pâmela tá chegando com a gente para somar. Então, como você falou que o Thiago ele tem uma maneira mais pastoral de fazer essas colocações, eu também acho que o Gibran tem uma maneira mais pastoral de se posicionar. Eu acho que eu sou mais agressivo, sou mais combativo, assim, em certos sentidos. Eu citei, né, os seus amigos que são da Terceira Margem do Rio, e eu sei que vocês sempre estão produzindo conteúdo junto, e a galera sempre pergunta, né, porque a gente entrevistou o Thiago, e aí a galera sempre pergunta o que é a Terceira Margem do Rio e como que ela é importante para a vida de vocês. Então, a Terceira Margem do Rio, a gente não está mais produzindo praticamente conteúdo juntos, porque a gente até tentou na pandemia retomar. Tudo começou com a mudança do Edson para a Califórnia, quando ele foi fazer o pós-doutorado dele. Depois o Thiago se mudou para os Estados Unidos também. E já nas nossas últimas reuniões presenciais, não sei nem se eu deveria estar falando isso, não perguntei para eles, mas assim, respondendo, a gente anda muito cansado e quando a gente se encontrava, era o nosso momento de relaxar, entendeu? E não de produzir material. O último que ainda queria produzir material, porque eu acho que essas pessoas têm tanto a contribuir, era eu ficava ainda insistindo.
Temos ainda 6 programas gravados que não foram ao ar, mas não completamos uma temporada e acho que não vamos lançar mais. O podcast a gente começou, por exemplo, no começo da pandemia, com o Zoom e tal. Vamos fazer cada um da sua casa, a gente se reúne uma vez por semana. Só que a gente se reunia uma vez por semana, a gente não queria gravar, a gente queria bater papo, a gente queria, quer queira ou não, somos muito amigos, a gente cuida um do outro também. E às vezes a gente ficava, sei lá, 2, 3 horas só desabafando, ou rindo, ou, sabe, convivendo e não produzindo material, não mais com essa produção, né? Essa pressão de produzirmos material que fosse apresentado. E, assim, de fato, tá cada vez mais difícil de se posicionar. Então, o Thiago agora voltou, em 2020, voltou com a outra igreja. No primeiro semestre ele gravou vários 13, né, episódios sobre o livro de Thiago, retomou agora. Então, a gente, como amigos que somos, com a afinidade que temos, a gente divulga umas coisas do outro, né? Teve 2 séries e agora a terceira série também, inacreditáveis, na minha opinião, né, da Nova Semente, né, produzidos e dirigidos pelo Edson, né, e todos nós ajudamos também a divulgar, a ampliar. Né? Eu, inclusive, acredito que nunca foi feito um trabalho como o que a Nova Semente fez esse ano, né? Porque ele passou o ano inteiro construindo nos programas de sábado, né, as bases para depois fazer 3 séries. A primeira sobre o feminismo, depois sobre racismo e depois agora sobre justiça social no mês de dezembro, nos programas de domingo. Né? Então, o tempo todo ele pode referenciar os outros programas que ele já fez durante o ano. Se você quer entender mais sobre isso, assista isso. Se você quiser, então, de uma maneira muito estruturada, muito organizada, muito estratégica. E isso é uma coisa que não sei se alguma igreja cristã já fez isso de maneira tão estratégica e organizada. Né? Então, ampliar isso, né, para que isso chegue nos lugares que precisa chegar. A gente trabalha assim em bloco, né, divulgando as coisas dos outros, os tweets dos outros, os fios dos outros, os vídeos dos outros. Né, eu dou suporte também pro Thiago, né, ele posta o vídeo, eu dou um jeito de baixar, de tratar o áudio para que ele possa lançar no podcast. Eu dou suporte técnico, né, para algumas outras pessoas, alguns outros podcasts com conteúdos que me alimentam, que eu acho relevantes e importantes, divulgo, etc. Mas enquanto Terceira Margem do Rio, a gente não está mais junto. Agora, o que é a Terceira Margem do Rio? Somos 5 amigos que tínhamos um projeto de levar as pessoas a uma reflexão mais profunda da Palavra de Deus. A gente começou com textos semanais, e temos no nosso site 215 ou 216 textos no decorrer dos anos. Nosso objetivo era chegar aos 365 para a gente poder fazer uma meditação diária, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se vamos chegar. Depois virou podcast, virou programa de rádio que virou podcast. Mas o principal que ainda está em atividade é a editora. Né? Lançamos em média 2 livros por ano. Né, ou traduzindo ou lançando os livros da própria Terceira Margem do Rio. O mestrado do Edson foi um livro, o mestrado do Lucas foi um livro lançado. A gente queria muito lançar o doutorado do Thiago, mas o Thiago acho que tem que mudar muitas coisas para poder publicar o doutorado dele, e aí eu não sei se ele vai chegar a publicar ou não. Enfim, temos várias coisas ainda para publicar, e hoje o nosso foco maior acaba sendo, acho que a editora ela vai continuar existindo. No caso, a editora, ela não é que nem que ela não tem fins lucrativos, ela não dá lucro, né? Então a gente basicamente banca os livros que a gente quer lançar, que a gente crê que precisam ser lançados, que possam alimentar as pessoas aqui no Brasil com uma literatura, principalmente para quem não lê em outras línguas, né? Então a gente tem bastante essa coisa de tradução mesmo, de pagar para que seja traduzido, fazer toda a revisão bonitinho. E já lançamos 5 livros e tem mais um 6º livro que era para sair em 2020, mas acho que não vai dar mais tempo de sair agora, né? Porque, enfim, a pandemia também acabou atrasando um pouquinho. Bom, Léo, eu ouvi, né, sobre o seu testemunho, com a sua amizade, como que isso tem relação às coisas que você aprendeu teologicamente falando e como que isso influenciou o seu discurso, toda essa rede que vocês têm, né, de suporte um para o outro, e inclusive emocional, né, principalmente. E aí eu fico me perguntando como foi atravessar essa questão que é a sua saúde vocal, né, com esses amigos, como é que foi passar por esse momento. Você teve que se reinventar. Eu ouvi seu último álbum, achei que está de uma qualidade excelente, mas ainda assim é uma questão limitante que você não sabe até que ponto, né, você tem esse tempo para trabalhar. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi viver essa experiência, o apoio das pessoas que estavam no seu redor, como foi, se manter
com essa mentalidade de que você tá ali a serviço, né, de Deus de qualquer maneira, se isso deu algum tipo de crise na sua fé e como que você passou por essa situação. Tratei bastante disso também em terapia e é até surpreendente, assim, dizer que não me afetou tanto, cara. Assim, no sentido emocional, não me afetou tanto. Não sei, literalmente, como eu falei na minha live lá, a minha primeira reação foi, cara, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca tive expectativa sobre minha carreira musical, de virar o que virou. Eu sou bastante intenso e existencialista, então cada projeto que eu faço é como se fosse o último. E ao mesmo tempo que eu tenho outros projetos já planejados, tipo, se não der mais pra fazer nenhum, eu tenho muito essa sensação de dever cumprido, eu fiz o que pude, enquanto pude. Eu achei, a minha tendência realmente foi achar que era um sinal claro, né, de Deus, que era pra eu fazer outra coisa. Acabei mudando de ideia em relação a isso. Eu sei que soa muito ambíguo isso, mas assim, a minha voz não define quem eu sou, né, e nunca definiu. Né? Não é porque eu tive que aprender, que não é a minha voz que define quem eu... Não, nunca foi isso, entendeu? Eu amo cantar, eu amo minha voz, eu era um virtuoso, eu me dediquei para ser um virtuoso, né, dentro das minhas possibilidades vocais, que eram realmente muitas, mas nunca me senti como se isso fosse é isso que me define. Eu não é como se eu tivesse tido um acidente, tivesse tido uma paralisia cerebral, entendeu? Vou encontrar uma outra maneira de servir de outra maneira. O Edson e eu, que somos os amigos mais antigos, né, desse grupo, a gente ficou pouco abalado, assim. Quem ficou mais abalado foram os cantores, eles ficaram mais abalados. O Valente e o Thiago ficaram bem, assim, de cara, assim. Putz, não acredito. Eu tenho um suporte, né, dos melhores profissionais, eu tenho um suporte familiar incrível, tenho acompanhamento também, né, profissional, faço terapia há muitos anos, mas é tipo isso, né, de privilégios mesmo, e essa compreensão, né, até espiritual, de entender que, mano, Deus usa quem Ele quiser e usar, não no sentido que a gente usa a palavra usar. Deus quer usar a gente em nosso benefício, é para nós que Ele quer nos usar, né? Mas acaba sendo apesar de nós, e sempre foi apesar de nós. Então eu sempre tive essa compreensão. Para mim, a parte mais difícil emocionalmente foi não poder ir a público com esse assunto, por não saber como o mercado ia reagir, por não saber como a gravadora ia reagir, por não saber... Eu achava que eu precisava criar uma alternativa, inclusive, de sobrevivência, de subsistência, antes de ir a público com isso. Aí veio a pandemia, e aí a música já não tá pagando minhas contas mesmo, aí eu aproveitei o útil, o agradável e me libertei desse fardo. Mas realmente o fardo maior era não poder falar sobre isso, ou não saber, não é nem não poder, mas não saber como falar sobre isso, porque eu também não queria fazer um sensacionalismo. As pessoas mais próximas para quem eu contava, elas sempre ficavam muito, muito mal. Algumas pessoas até, sabe, se emocionavam, ficavam tristes de verdade, e eu não queria isso, né? Eu não queria gerar uma comoção. Eu poderia até, né, ter faturado em cima disso, com discursos espirituais e sei lá o que mais, né? Essa questão da comoção e tal, mas eu não, sei lá, eu não acredito muito nessas coisas, não acho saudável, né? Nem para mim, nem para a sociedade de maneira geral. Então, para mim, a parte mais difícil realmente foi navegar como vir a público com isso, né? Se eu posso, se eu não posso, qual a maneira. E no final, eu acho que Deus conduziu as coisas de um modo que conseguiu ser o menos pior possível, né? Ainda tem muita gente naquele vídeo, né, que já tem mais de 1 milhão de views e tal, que comenta, todo dia a gente comentando, né, que crê, que Deus vai me curar, etc, etc. Que também eu lido bem com essa pressão espiritual, né? Porque, né, Deus tem que curar, porque Deus pode, mas se ele pode e não faz, por que ele não faz, né? Então, sempre gera esse monte de questionamentos, mas eu sei lidar com isso, eu acho que eu lido bem com isso e faz parte. Continuando um pouco ainda, assim, sobre essas questões, eu vejo que você é uma pessoa bastante versátil, né? Como você já falou, você é um cara muito intelectual, que teve acesso aí a vários estudos, né? Tá seguindo carreira acadêmica agora. E eu fico me perguntando, assim, como foi há 10 anos atrás, quando você teve aquela experiência, né? Com um álbum em hebraico, que foi Ouvindo McKenna, como isso mudou a sua vida no sentido de você ter contato com uma outra cultura religiosa. A gente sabe que a cultura judaica é bastante diferenciada dentro do nosso espectro cristão, as pessoas têm um respeito, né, grande por ela,
mas eu acredito que de alguma forma também foi um espaço para você pensar um diálogo interreligioso. Isso te impactou de alguma maneira para você pensar em outras religiosidades, no sentido de você ter um diálogo maior de respeito, né? Pensar no espaço do outro dentro de outras religiões, principalmente aqui no contexto brasileiro? Como que foi essa experiência, assim, de fazer esse álbum e se conectar com outras espiritualidades, assim, de certo modo, né? Então, eu acho que foi tanto causa como consequência dessa minha vida de diálogo. Realmente, como eu anunciei, acho que na minha primeira resposta essa palavra ia aparecer muito. Até você olha a minha biografia, eu morei em vários países diferentes, eu falo várias línguas diferentes e eu sempre procurei o diálogo com o lugar onde eu estou e o diálogo com o outro, porque eu sempre, quer queira ou não, tem o Wilhelm Flusser, tem um livro chamado Bodenlos, né? Ele escreveu em português, mas o título em alemão, de você ser sem terra, né? Eu não tenho raízes, né? Eu não sei nem dizer, né? Como eu saí do Brasil com 2 anos de idade, voltei com 15, eu não sei nem dizer qual que é a minha língua mãe, eu não sei se eu tenho língua mãe, se eu tenho língua materna. Então eu sempre habitei esse entre. Então, por exemplo, na Alemanha eu fui à escola pública, eu cresci num ambiente em que, na época, hoje até está um pouco menos, mas na época 90% dos alemães se declaravam ateus. Não é nem agnósticos, ateus. Eu lembro na 5ª série, quando o professor de religião organizou um debate entre 2 times na sala, os que acreditavam na criação e os que acreditavam no evolucionismo. E o próprio professor de religião era evolucionista e não... eu não gosto muito da palavra criacionista, porque isso é, na verdade, uma vertente muito específica, científica, entre aspas, né? Mas, e eu lembro que tinha um rapaz, o pai dele era irlandês, que era meu colega de classe, e o pai dele era católico. E aí eu lembro que ele perguntou pra mim, Léo, se eu for pro time dos evolucionistas, significa que eu não acredito em Deus? Aí eu falei, olha, se você estiver me perguntando, eu vou dizer que sim. A gente tá falando que 5ª série, gente, 10 anos de idade, tá? E aí eu lembro que ele falou assim, não, eu acredito em Deus. Ah, então vou fazer parte do seu time. Éramos só nós 2 contra o resto da sala. Então, assim, eu já cresci num contexto em que um católico irlandês é meu irmão. Naquele momento ele é meu irmão. Olha com quem que eu estou dialogando, olha quais são os desafios. Então, assim, eu sempre habitei muito esse lugar do entre. Um outro exemplo, né? Na Alemanha eu era um brasileiro, né? Eu era um brasileiro porque eu não era alemão. Simples assim. Nem aparência, nem culturalmente, nem nada. Agora eu cheguei no Brasil, eu não era tido como brasileiro, eu era o gringo. Eu era um alemão, porque sempre as características suas, que são diferentes do lugar de onde você está, são essas as características que vão chamar mais atenção e são essas características que vão acabar por rotular você. A minha vida é essa busca por significado que vem através do diálogo, de você entender quem você é a partir da visão que as pessoas têm de você e a partir da sua convivência com o que é diferente. Porque em todos os lugares em que eu fui até hoje, de certo modo, eu era diferente das pessoas daquele ambiente, né? E até dentro da minha denominação, eu sou diferente do que a maioria, ou do que uma grande parte das pessoas da minha denominação, até porque eu vivi em vários países diferentes e conheço a realidade da minha denominação em outros países. Eu acho que consequência disso é o CD em hebraico. E uma outra coisa que me ajuda nessa questão do diálogo interreligioso, que é um tabu, né, especialmente para a igreja adventista, né, que tem muito esse estigma do ecumenismo, né, como sendo o mal, esse diálogo, esse viés que a gente tem um pouco exclusivista na nossa raiz, né, que tem a ver com a nossa história mesmo. Eu acho que os estudos da linguagem, Pamela, eu não sei qual, você falou que você faz mestrado, não sei qual que é a sua área de estudos, mas os estudos da linguagem, eles ajudam você, né? E essa minha experiência também com várias línguas me ajuda a entender que muita coisa, se não tudo, passa pela hermenêutica, passa pelo que a gente consegue compreender. Existem todas as reflexões do que é sabível, o que é possível saber, né? E quando você começa a se fazer esse tipo de questão, e você aplica esse tipo de questão também para a área religiosa, né? Tipo, tem estudos muito interessantes na área de linguística sobre como a língua que você fala molda o seu pensamento e até limita o que você é capaz de compreender. Um exemplo besta, existem línguas que não têm números. Não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem. Agora, uma língua que não tem números, ela jamais poderia criar uma sociedade capitalista.
Ela jamais poderia sequer ter revolução industrial. Ela não conseguiria construir máquinas, porque as máquinas, você precisa de física, para física você precisa de matemática. Como você vai ter matemática como nós a conhecemos no Ocidente, se você não tem nem palavras para números? Como que você vai ser programador, os uns e os zeros, se você fala uma língua em que não tem números, entendeu? E como a gente acredita, né, que não existem sociedades superiores, culturas superiores e inferiores, o que essa cultura tem de especial, de diferente, que para nós do Ocidente é difícil de entender. Então, para mim, essa questão da linguagem, os estudos da linguagem, me ajuda a entender que a minha compreensão não consegue passar disso, da minha compreensão. Eu não nego isso, né? Não sei quantas pessoas vão ouvir isso, né? Isso que eu estou falando aqui pode me comprometer seriamente, junto com as alas mais tradicionais e conservadoras, né? Eu não estou negando que existam verdades absolutas. Existem verdades absolutas e a verdade mais absoluta é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Só que quando eu encosto, é aquela coisa do Midas ao contrário. Toda vez que eu encosto em Jesus, entre aspas, mancho Jesus da minha humanidade. E eu não consigo jamais me achegar a um conhecimento pleno e puro de quem é Deus, ou do que é verdade, ou do que é sequer a realidade. O filtro primeiro da humanidade é a linguagem, a língua que ele fala, né? E a própria Bíblia foi escrita numa língua e uma cultura. E o que eu acho bonito quando a gente vai levar isso para as questões da Bíblia é que Deus lida muito bem com isso. Deus não criou uma língua para depois criar um povo, para que aquele povo não tivesse contato com nenhuma outra língua. Tipo, o Deus e a maneira com que a gente cria inspiração revelado na Bíblia, que é a inspiração não verbal, né? A inspiração verbal é os muçulmanos que creem assim, mas nós, da tradição judaica ou da tradição mesmo cristã, não cremos em inspiração verbal, que Deus ditou palavra por palavra, que Deus não é o autor da Bíblia. Nós temos vários autores da Bíblia e cada um está ali submergida pela sua cultura, pela sua época e fazendo uma contraposição à cultura da época dele, mas sem jamais conseguir fugir, até porque para fugir da cultura dele teria que escrever em outra língua ou aprender uma nova língua. Então assim, Deus não foi purista nesse sentido de purismo que eu estou falando na hora da Bíblia ser escrita, e a gente às vezes quer ser purista de um jeito que Deus não foi. Né? A religião da Bíblia é uma religião do diálogo, é Deus dialogando com o homem, sabendo das limitações do homem, sabendo do condicionamento que o homem sofre pela língua que ele fala, e foi Deus quem nos fez assim, e ele lida bem com isso. Quem lida mal com isso somos nós. Inclusive, quanto mais fundamentalistas somos, pior lidamos com essa questão linguística. Mas quando você vai apresentar esse tipo de evidência, o tipo de estudo de ciência que existe e de dado empírico que existem nas questões linguísticas e de como isso afeta o que nós somos, não é nem o que pensamos, mas o que somos capazes de pensar, o que somos capazes de compreender, a gente se torna um pouco mais humilde e entende que a nossa visão não passa disso, da nossa visão, da verdade, e que existem outras maneiras de enxergar essa mesma verdade, e quero crer que sejam visões complementares. E aqui, para citar um verso bíblico, também para me proteger um pouquinho, né? 1 Coríntios 13, Paulo diz, né, hoje vejo em parte, mas um dia verei como sou visto. Né? Então eu vejo uma parte, você, Pamela, vê outra parte, o Felipe vê outra parte, o Walter vê outra parte, a pessoa de outra cultura, de outra língua, de outra tradição de pensamento, ela vai ver outra parte. Eu não estou sozinho nessa discussão, isso tem se discutido, inclusive tem se discutido que essa violência, essa agressividade que o cristianismo ocidental tem, não seja talvez uma tradição do cristianismo propriamente dito, ou da Bíblia propriamente dito, mas que seja do europeu. O europeu é essa força violenta. Você pensa nos vikings, né, que saíam saqueando as cidades, vilarejos. Então, porque assim, a gente só entende aquilo que a gente é capaz de entender. Por exemplo, eu estava conversando com uma teóloga, amiga minha, que mora na Califórnia, é professora lá, e ela estava me falando que ela tem muitos alunos da região das Ilhas do Pacífico, Samoa, etc, etc. E como o cristianismo, como a Bíblia é recebida lá, o que eles entendem, o que eles extraem, baseado na visão de mundo que eles têm, é muito diferente do que nós, né, que temos esse pensamento tão eurocêntrico e ocidentalizado. Cada um vai extraindo uma parte
E assim, eu não estou necessariamente criticando isso e nem elogiando isso. Estou constatando e é importante a gente entender isso. E eu acredito sim que na medida que a gente entende isso, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as pessoas que são diferentes de nós, né? Com o não eu, né? Léo, eu achei incrível isso que você falou, porque assim, eu faço mestrado em História Social e essa semana mesmo eu estava lendo um texto, né, da Orlando sobre análise de discurso, em que ela trabalha exatamente isso, vai estar falando sobre a relação de sentido, né, que a gente constrói através não só da linguagem, mas a historicidade que está colocada ali na nossa sociedade. Isso tudo vai ajudar a gente a construir a realidade. E aí eu fiquei pensando como é incrível, porque o nome do seu álbum é Sentido. E você está trazendo todas essas questões, né? E é uma palavra que está muito em voga. A gente está sempre pensando num contexto de realidade, uma disputa de narrativa a respeito do que é aquilo que a gente acredita, né, na Bíblia. A gente defende, pelo menos aqui no Reino em Pessoa, uma pluralidade desses pensamentos, uma multiplicidade de interpretações, mas o fundamentalismo é justamente fechar na caixinha. Acredito que por desespero da própria liberdade mesmo, né? De pensar um projeto onde o evangelho possa estar aceitando todas as pessoas, porque tem essa herança europeia que você falou. E aí eu fico pensando como que é importante a gente que está fora, assim, não só as pessoas que estão dentro da academia, que isso está muito, assim, em alta, né? A discussão de textos decoloniais, pós-coloniais, uma teologia que propõe uma coisa mais afrocentrada, né? Teologia negra. Mas isso chegar ao mainstream, né? De chegar numa igreja local, que é o que a gente tenta fazer, para as pessoas entenderem que não existe só uma única teologia que defende preto no branco, em que as nossas propostas para o debruçar sobre um texto tragam para a gente uma única referência ali dessa ótica que eu tenho, que é uma herança eurocêntrica, né? Então, tudo isso é muito complicado, mas eu achei interessantíssimo isso que você trouxe sobre as linguagens e o próprio estudo da linguística, porque é muito sobre isso, é uma leitura. E a gente é lido, e a gente coloca a nossa ótica sobre essa leitura, então não existe imparcialidade. Eu acho que essa é uma das maiores questões que a gente tem debatido nas igrejas, porque as pessoas acham que a gente está politizando o discurso, ou está colocando mais para um lado do que para o outro, quando na verdade, até quando você não diz o seu lado, você já está dizendo alguma coisa. O não dito também é dizer, né? Na verdade, as pessoas que dizem que estamos politizando, elas têm razão. Elas só não têm razão quando elas dizem que elas não estão fazendo isso. É só isso. Todo mundo está... Agora, assim, só para... Eu não sei, quando você fala de coisas muito abstratas, é bom dar um exemplo, né? O exemplo ajuda a pessoa a entender exatamente o conceito que você está abordando. Aí eu quero dar um exemplo linguístico, né, da história, da etimologia, do desenvolvimento das línguas, que é o seguinte: nós temos 5 línguas latinas, né? Temos italiano, temos o espanhol, temos o francês, o português e o romeno. São as 5 línguas latinas. Historicamente, o que aconteceu? O que aconteceu é que o Império Romano foi se alastrando, foi aumentando, e onde ele chegava, eles falavam latim. Só que existe, por exemplo, na França, eles falavam uma língua antes, a língua celta. E pelas constituições da língua deles, eles aprenderam latim. Só que o jeito que eles falaram latim era diferente do que o pessoal que vinha da Itália. Por quê? Isso é uma coisa muito louca para quem trabalha com ensino de língua estrangeira. Você não ouve os sons que não fazem parte da sua língua materna. Você precisa aprender a ouvir. Por exemplo, o Jô Soares, ele ficava tirando sarro, né, meio que fazendo brincadeiras com aquele pessoa que trabalhava como assistente palco dele, que era hispano, e ele não conseguia fazer diferença entre o e o. O hispano que não trabalhou, que não estudou, que não foi ensinado, o O dele e o O dele, ele não tem, não é que ele tem O, é que na verdade o O e o O deles fica exatamente no meio do caminho entre o O e o O. É O. Então ele não ouve a diferença de O para O. E muitos brasileiros, quando vão aprender inglês, eles não ouvem a diferença entre I e E. Né? E aí tem as grandes confusões de querer falar praia, e aí falam um palavrão sem querer, etc, etc. Ou seja, existe esse princípio básico do aprendizado de língua estrangeira, que você precisa aprender a ouvir os sons diferentes. Então, na França, eles ouviram latim de um jeito e virou francês.
ou provençal, que é uma língua que existiu por um período e que hoje não existe mais. Na Espanha, eles ouviam o mesmo latim de um jeito e virou espanhol. Em Portugal, eles ouviam o mesmo latim e se tornou português. Na Itália, o que ficou mais próximo com o latim é o desenvolvimento natural da língua. E na Romênia, as línguas que se falavam lá, eles eram capazes de ouvir o latim só daquele jeito. Quando eles aprenderam a falar latim, virou o romeno. Quando você pega esse princípio e aplica para tudo, a gente só é capaz de ouvir, a gente só é capaz de entender aquilo que nos é familiar. Para a gente ultrapassar isso, a gente precisa aprender a ouvir e a gente precisa aprender, às vezes, até tecnicamente. Olha, o O e o O, a diferença é, você abre o ângulo da boca, coloca a língua e tal, né? Para quem trabalha com ensino de línguas, sabe bem como isso funciona. Quando você vai ensinar o brasileiro, por exemplo, a fazer o TH do inglês, né? O the, né? Você vai ensinar especificamente e às vezes nem ouve a diferença do som, mas consegue aprender a reproduzir e vai melhorando o ouvido na medida em que vai tendo contato com aquela outra cultura. Então, esse é um princípio, aparentemente, do ser humano de maneira geral. A gente só é capaz de entender aquilo que nos é familiar, aquilo com que crescemos. Para a gente transcender isso, a gente precisa ouvir, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa estar disposto. E isso, tendo em vista que tudo é uma leitura, para além da leitura, é uma tradução, porque assim, eu não sei se o que você quer dizer com azul é exatamente o mesmo azul que eu vejo. A gente está tentando se entender. E é nesse sentido que existem essas reflexões do que é sabível. Eu não tenho como saber o que está na sua cabeça. Eu só tenho como saber o que você diz. E aí eu tenho como saber o que eu entendo, que às vezes é diferente daquilo que você diz. Agora, se isso é verdade no relacionamento entre seres humanos iguais, às vezes até dentro de uma mesma tradição de língua, dentro de uma mesma tradição de cultura, quanto maior não é isso, pessoas de culturas diferentes, e quanto maior é isso ainda, esse gap, esse abismo a ser ultrapassado, quando a gente está falando do relacionamento do homem com Deus. E por isso que Jesus teve que se fazer homem, para que a gente pudesse minimamente tentar se aproximar um pouquinho melhor de entender do que ele estava falando, porque aí ele viveu, e a gente pode olhar a vida dele, e a gente pode entender a partir da vida de Jesus as coisas que eram importantes para ele, o que é importante para Deus. Por isso que Jesus é Deus encarnado, por isso que ele é a imagem do Deus invisível. Deus nos criou assim, seres humanos sociais, relacionais. Então, não teria como a religião, a experiência religiosa, ser diferente disso, ser menos complexa do que isso, ou não envolver exatamente esse tipo de complexidade. E fica sempre essa grande pergunta, né? A gente pensa na religião cristã como uma coisa europeia, que na verdade ela já não é, porque rolou também uma bagunça ali na tradução para o grego, né, na leitura dos pais da igreja no século 3 e 4, quando eles foram ler o Novo Testamento, eles foram ler com vocabulário grego, né, que eles já tinham lido Aristóteles, Platão, etc, etc, mas os escritores bíblicos talvez não estivessem falando, usando esses termos, tendo em vista a filosofia e o pensamento grego. E essa bagunça de linguagem, ela faz parte da experiência do que é ser humano e também, inevitável, fazer parte da experiência do que é ter uma religião ou sermos religiosos, porque não deixamos de ser humanos apenas porque estamos nos relacionando com o divino. E, de novo, né, vou falar de novo, só para ficar firme, Deus não tem problema com isso. Quem tem problema com essas complexidades somos nós mesmos. A gente que queria que as coisas fossem simples. E algumas coisas são. A salvação é simples, né? A salvação em Cristo Jesus, você aceita, pronto, ele morreu por você, aceitou, tá salvo, amém, glória a Deus. Existem coisas que são simples, mas a gente quer que coisas... Gente, o relacionamento marido e mulher não é simples, o relacionamento de amizade não é simples, nenhum relacionamento é simples. Por que a experiência religiosa seria simples, preto no branco? Nada da experiência humana é. Ô, Léo, aqui na escola de idiomas aqui do Leonardo, é Bonhoeffer, Bonhoeffer, Bonhoeffer. Ajuda a gente aí nessa tradução. Seria Bonhoeffer. O E em alemão é Bonhoeffer. Caraca. Muito difícil. Dei palestra sobre Bonhoeffer e não sei falar até hoje. Bonhoeffer. Tá tudo certo. Bonhoeffer é um excelente exemplo, né? Que escreveu livros a vida inteira e no final da vida dele rompeu com ele mesmo e foi em outra direção, né? Que loucura. Tem muitos. Um dos grandes que eu leio a vida toda, que é irmão do Boff Clodovis.
agora tá rasgando tudo que escreveu, mas eu ainda prefiro o que ele escreveu antigamente. Mas a gente caminhando aqui para o final, camarada, você até falou um pouco no início assim, sobre pequenos conselhos para quem está começando aí na caminhada musical, mas eu queria explorar, inclusive, essa sua paixão aí pelas letras e tudo, e de repente você deixar aí algumas dicas para quem está nos ouvindo e tal, do que você está lendo, do que você gosta de ler, do que você viu que foi interessante, um álbum de alguém que você escuta, algumas dicas que você daria aí pra galera que nos escuta. Cara, de leitura atualmente eu tô lendo as coisas do mestrado e só. Não tá sobrando nem tempo e nem cérebro pra ler outras coisas. E olhe lá, né? Só que o meu primeiro capítulo do mestrado, ele é um capítulo muito, muito difícil de escrever, muito complexo, até a pedido do meu orientador. Eu estou juntando bibliografias diferentes de 5 áreas diferentes, né? Tem teoria literária, tem linguística, e eu não vou nem separar linguística de linguística aplicada, porque tem as duas coisas, mas vamos dizer que é uma área só, que não é. Mas vamos dizer que é. Tem teologia, tem filosofia e literatura, né? Tem teoria literária, literatura, linguística, teologia e filosofia. Tudo dentro da questão do que é tradução, né? Então, várias coisas que eu falei aqui, inclusive, estou adiantando várias coisas que eu estava pensando em um dia fazer um vídeo, né? Para falar sobre, começar, inclusive como vocês mesmos falaram, tentar levar um pouco mais para o mainstream algumas das perguntas, né? Não vou nem dizer das respostas, mas das perguntas, dos fenômenos, né? Dentro desse ponto de vista. E eu estou tentando navegar esse emaranhado, né? Tem o Venuti, que é um teórico das teorias de tradução, que fala muito sobre essa coisa que a Pamela mencionou, do pós-colonialismo, do descolonialismo, né, do ato de tradução como um ato político, né, da cultura dominante versus cultura não dominante, e de como muitas vezes as traduções são feitas de modo a apagar a cultura não dominante ou impor uma cultura dominante. E isso tudo dentro do contexto da tradução da Bíblia, né? Porque esse é o meu mestrado, é sobre tradução de Bíblia, né? E é muito curioso porque a Bíblia foi traduzida, a Bíblia como livro, né, tendo sido traduzido, o livro mais traduzido de todos, todo e qualquer tipo de abuso, não tem outra palavra, foi cometido com a Bíblia, tanto no sentido, por exemplo, às vezes você pode pensar, nossa, a Bíblia, que coisa mais, né, bonita, a Bíblia sendo traduzida para uma língua minoritária, né, como o Tupi-Guarani, alguma coisa assim. Só que, na verdade, o Tupi-Guarani é uma língua que nem existe, é uma palavra forte que eu uso, mas é um estupro linguístico que foi cometido porque misturaram-se duas línguas de duas raízes linguísticas diferentes para que se fizesse uma tradução apenas, para que pudesse se evangelizar duas linhas, não digo nem tribos, porque são muitas tribos, né, de grupos linguísticos muito diferentes. Então, isso é uma coisa que foi feita com o objetivo de dominação, com o objetivo de colonização. Isso foi feito com a Bíblia. Ao mesmo tempo, a Bíblia, quando foi traduzida para o alemão pelo Martinho Lutero, que é venerado por tantos, né? Martinho Lutero foi um dos maiores antissemitas, um dos escritores mais antissemitas da história do Ocidente, né? Ele escreveu o último livro que ele publicou em vida, são 95 mil palavras sobre o problema do judeu e do judaísmo, né, na Europa, né? Isso, no fim da vida, né, o Martinho Lutero escreveu esse livro, que foi usado pelo nazismo, muito usado pelo nazismo, para perseguir os judeus, e também nos séculos depois, né, que os pogromos não é uma coisa, a eliminação e a morte, o assassinato de judeus não é algo que foi iniciado no Terceiro Reich, né? E o Martinho Lutero tem a sua contribuição, então ele desjudaizou, né, de certo modo, consciente ou inconscientemente, a Bíblia, né? Ele alemanizou a Bíblia, tirando da Bíblia, do texto hebraico, inclusive, toda a judaicidade. Contra ele era um ferrenho combatente, né? Então, assim, a Bíblia sofreu, o texto bíblico sofreu muito nesses últimos séculos e é um campo muito fértil para você analisar e refletir sobre as questões de tradução e da questão de domínio, de colonização. Por que eu estou dizendo isso? Porque na tradução de Martinho Lutero, o hebraico ele é uma língua minoritária, uma língua não dominante, e o alemão é a língua e a cultura dominante. Então ele alemanizou. Só que na hora de traduzir para o Tupi-Guarani, por exemplo, ou para outras línguas de povos originários, mesmo traduzindo para uma língua minoritária, mas era com o objetivo colonizador, etc, etc, né? Então eu estou lendo desde Venuti até Buber, Rosenzweig, até
até o Wilhelm Flusser, até Derrida, entendeu? E tô tentando fazer uma salada aí para escrever sobre tradução e a experiência da tradução, ou Walter Benjamin também, né? Porque, quer queira ou não, muitos desses filósofos e pensadores, embora não fossem teólogos, vêm de uma tradição judaica de pensamento, e aí eu tô lendo realmente essas coisas. Sobre álbum... A Benjamin é sensacional, só reiterando aqui que eu sou muito fã dele. Não, eu tenho uma coleção, a edição única das obras completas dele, só tem uma edição disso, eles só fizeram uma edição. Tô olhando para ela agora, inclusive, é um dos meus xodós. O Buber Rosenzweig, o livro que eles publicaram, dos artigos que eles escreveram enquanto estavam traduzindo a Bíblia, eu tenho uma primeira edição também, né? Então, esse, na verdade, é meu ponto de partida, é esse livro e a tradução de Buber Rosenzweig, porque eles forçaram a barra, assim, tipo, você lê o texto da tradução deles em alemão, nem parece alemão. E aí depois o Venuti vai trabalhar exatamente isso, tipo, você tem que colocar os marcadores. Você, por exemplo, se você lê a Bíblia em português como se tivesse sido escrito em português, é uma violência o texto, porque você precisa lembrar que é um texto que não é moderno. Você precisa lembrar que é um texto de uma outra cultura, que foi escrita 2.000, 3.000 anos atrás, que as pessoas lá não pensam, quando ele fala a palavra X, ele não está usando essa palavra X como você entende a palavra X 3.000 anos, 4.000 anos depois, numa outra língua, numa outra cultura. Então, esse tipo de desafio, esse tipo de texto que não flui, que justamente te atrapalha, é uma das coisas que são muito defendidas, né, nos estudos de tradução mais recentes, que fazem parte, né, especialmente quando você está traduzindo para uma língua minoritária, ou melhor dizendo, levando em consideração as relações de poder que existem entre línguas e culturas. Isso faz parte, e você querer ignorar isso, sempre que você ignora, você um pouco falou isso, Pamela, num dos seus comentários, quando você ignora as relações de poder, 90% de certeza que você está favorecendo o mais poderoso, não tem como fugir disso, né? Justamente não adressar, não se preocupar com as relações de poder, na verdade você já está decidindo pelo lado do mais forte. Ah, camarada, que fantástico. Cara, a gente tem que marcar, inclusive, um outro bate-papo só pra gente trocar essas ideias sobre linguagens, que é muito rica. Mas eu tô vendo que você tá aí tão imerso no seu mestrado que você ativou o modo mestrado e foi colocando pra fora as ideias. Tomara que ajude a escrever, né? Não, ajuda sim. Eu falei muito, né? Não, tá boa. Não, mas eu acho importante. Eu achei maravilhoso. Foi muito válido. Porque, assim, tem que ter essa discussão mesmo. Se você não ventila as ideias no mestrado, parece que o negócio não flui. E a pandemia meio que deixou a gente trancado, né? Exatamente. Querendo ou não tem mais como ter esses diálogos. É verdade. Eu acho muito importante a gente falar sobre linguagem, porque a nossa perspectiva de fé lida com a Bíblia, com essa ideia de que ela não é um texto, né? Então, a gente conversar sobre isso, você falando da Bíblia como um texto, né, é fantástico. É que as pessoas pensam que é diminuir, né? A Bíblia não é apenas um texto. Exato. Mas o ser humano é o ser humano. Tipo, você querer fazer com a Bíblia isso é basicamente você querer dizer que existem seres humanos que não são seres humanos, que são santos, entendeu? E aí a gente se opõe, entendeu? Mas não, o texto é diferente. Não, personagens bíblicos são os seres humanos como você e eu, por mais que tenha sido inspirado por Deus, né? E é uma coisa também para se questionar, né? A academia, né? Que ela tem preconceito em relação à Bíblia, né? Tipo, a arte, ela tem poder transformador, a literatura tem poder transformador, mas a Bíblia não tem? Como assim? A Bíblia é uma literatura educativa. Se a educação pode transformar a vida das pessoas, se a literatura e as artes têm a capacidade de transformar a vida das pessoas, a Bíblia também tem a capacidade de transformar a vida das pessoas, porque a Bíblia é uma produção artística extremamente pedagógica, educacional e assim por diante. E eu concordo com esse aspecto do preconceito da academia, porque você pode até, às vezes, pegar textos também que, às vezes, têm a mesma distância temporal do que a Bíblia e tudo mais. Por exemplo, até maior, quem sabe, assim, da filosofia clássica grega e tal, mas que são interpretados para a academia com outro viés, com outro olhar, que não esse olhar de preconceito, né? E, às vezes, a própria Bíblia, com, de repente, essa ideia que ela tem dessa filosofia judaica, também apresenta suas contradições, como a filosofia grega, por exemplo, mas não é bem recebida, não é bem aceita, não é encontrada no seu tempo. Eu acho maravilhoso a gente pensar sobre a ideia do texto, a gente pensar sobre a ideia das traduções, da linguagem. Eu acho que isso seria libertador se a gente conseguisse
ter esse diálogo mais vezes, né? Mas, camarada, nós vamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, nós vamos encerrando esse bate-papo. Extremamente grato, é muito bom poder fazer essa troca com você, tenho certeza que, assim como eu, a gente aprendeu muito. Então, quero te agradecer, extremamente honrado de ter você aqui conosco no nosso podcast. Obrigado aí pelo esse tempo, por essa gentileza, por essa simpatia. É fantástico poder trocar com você, camarada. Um prazer, Felipe. Muito obrigado também, Pamela e Walter, mais uma vez pelo convite, pela paciência, as minhas respostas longas e tal. Eu não sei como que vocês vão fazer para editar isso aqui depois, ou se vão editar, ou se vai deixar longo mesmo. Mas é um prazer mesmo trocar ideia e conversar. E isso é uma das coisas, né, mais, entre aspas, judaicas, né, que existem. É a gente lutar, né, com o texto, a gente lutar com Deus, né, Jacó lutando com Deus, né, essa luta por tentar entender, sabendo que não vamos compreender plenamente. Eu acho que isso é uma coisa extremamente humana, extremamente divina e extremamente bíblica. Não, nós que agradecemos a sua presença aqui, as suas falas principalmente, porque a gente aprende muito com isso. Quando a gente faz essas entrevistas, o pessoal acha que a gente está fazendo entrevista para o público, mas não, a gente aprende nessas conversas, a gente se enriquece, a gente muda algumas opiniões. Maravilha. Valeu, Walter. Obrigado mais uma vez, todos. Também te agradeço, achei que os comentários foram maravilhosos, até para mostrar um pouco do teu lado, né, acadêmico, que eu acho que é válido, para as pessoas saberem que dá para conciliar uma coisa com a outra. A gente que é religioso é super saudável, inclusive, para essa perspectiva que a gente pretende, mais pedagógica, mais inclusiva. Eu acho que é por aí mesmo, é uma coisa de ser afetiva, né? Porque você falou muito desse lance de é uma questão familiar, né? Para a gente entender o outro. Então, puxar nessa relação uma coisa que tem afeto em Deus, afeto pelo outro. E eu gostei bastante. Obrigada. Gente, vamos fechando mais um episódio. Hoje a gente teve esse privilégio de bater esse papo aqui com o Leonardo Gonçalves, maravilhoso. Mais um papo simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!